Boa noite, torcedor vascaíno. Boa noite, sócio vascaíno. Às vezes eu fico me perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Discutindo o Vasco da Gama. Uma draga, uma situação que nós estamos. E às vezes eu fico me perguntando o que eu estou fazendo aqui. E eu só posso encontrar uma resposta. É muito amor que eu tenho por esse clube. E eu não consigo, não aguento mais ver a situação pela qual o Vasco está passando. Nossa, se fosse uma coisa assim de ontem, anteontem, aconteceu um deslize, um tropeço, mas não, gente, são décadas. Pelo menos 2 décadas, nas quais décadas em que nós não conseguimos ter alegrias, são alegrias extemporâneas, uma Copa do Brasil, uma Copa do Brasil, é uma reclamação porque fomos roubados, nós podíamos ter sido campeões brasileiros e o Corinthians naquele jogo, o juiz. Gente, é muito pouco para o Vasco. Infelizmente é muito pouco. Para a grandeza, para a história do Vasco da Gama, é muito pouco. Nossa Senhora! Meu avô me deu o título de sócio do Vasco da Gama quando eu tinha 12 anos, hoje eu estou com quase 70. Naquela época, nós disputávamos todos os torneios nacionais, internacionais, todas as Copas que nós participávamos, nós disputávamos como verdadeiros participantes, candidatos ao título. E conseguimos realmente grandes feitos, conseguimos grandes vitórias. Tanto que fomos respeitados, acabamos sendo respeitados no mundo todo. Nós fomos respeitados no Brasil como um celeiro de craques, de jogadores. Por quê? Porque nós disputávamos e participávamos das conquistas de quase todos os títulos no Brasil. Depois de um começo muito difícil, como tudo no Vasco da Gama, quando ele teve que construir seu estádio para poder participar da elite do futebol carioca, e aí nós começamos, ao contrário de alguns clubes, né, que mesmo caindo para a terceira divisão, conseguiram um tapetão, né? Voltar e tal. Nós começamos na terceira divisão e fomos galgando os espaços. E demoramos algum tempo, como é o natural, para conquistar grandes títulos. Conquistávamos algumas vitórias, conquistávamos títulos e tudo, mas não com a frequência com que nós nos acostumamos. Na década de 50 em diante, 40 para 50 em diante, né, nós éramos conhecidos porque nós, de todas as competições que nós participávamos, nós disputávamos o primeiro lugar. Nós fomos o expresso da vitória, nós fomos várias vezes tricampeões. Então nós intimidávamos os adversários. E isso tudo foi fazendo parte da nossa história. E a nossa história, que atualmente acaba sendo jogada no lixo por causa de administrações incompetentes, mal intencionadas, que acabam fazendo com que essa história do Vasco seja relegada a segundo plano. As pessoas jovens e tudo não lembram dessas conquistas, não lembram que nós participávamos como candidatos de todas as competições das quais nós participávamos. Todos temiam o Vasco. Hoje, não.
nem a Chapecoense, com respeito que ela merece, nem o Bangu, com o respeito que ele merece, porque já foi grande também no Rio de Janeiro. Né? Nenhum clube respeita mais o Vasco, nenhum clube entra para se defender quando joga contra o Vasco. Eles acham que podem vencer, mas é lógico, é um raciocínio lógico, afinal de contas. Quantas quedas nós tivemos para a segunda divisão? Quantas demonstrações de incompetência dentro e fora do campo nós mostramos? Isso tudo acaba criando uma situação que conduz aos nossos adversários perder o respeito pela instituição. Então nós hoje, Clube de Regatas Vasco da Gama, não somos mais respeitados, infelizmente. E aliás fica cada vez mais difícil para o torcedor do Vasco se impor. O torcedor do Vasco hoje anda de cabeça baixa. O torcedor do Vasco hoje vive do passado. Infelizmente, essa é uma situação com a qual nós nos acostumamos, mas nós precisamos sair dela, nós não podemos continuar assim, senão nós vamos acabar. O Clube de Regatas Vasco da Gama vai acabar. Deus, quando será que nós voltaremos a ser grandes? Essa a grande questão. E essa questão só vai ser resolvida o dia em que nós tivermos verdadeiros administradores no Clube de Regatas Vasco da Gama. Pessoas que pensem primeiro no clube para depois pensar em si próprio. Em si próprios. Na grandeza do clube, em vez de pensar nos seus bolsos. Há muito tempo o Vasco da Gama está cercado de pessoas, entendeu? Que não tem nenhuma preocupação com a grandeza do clube. Eles discutem, conversam, fingem que estão preocupados, mas na realidade são grupos que ficam disputando entre si o poder no Vasco da Gama. Como se ter poder no Vasco da Gama fosse alguma coisa do outro mundo. Então eu só fico imaginando que deve existir algum outro interesse, porque não é possível, entendeu? Não é possível. Um clube que há muito tempo não é exemplo de coisa nenhuma, que há muito tempo não desempenha papel importante no esporte brasileiro, que há muito tempo não é exemplo de administração correta, nem de exemplo que se possa levar para a vida de ninguém. Então por que essas pessoas disputam tanto poder? Por que será que essas pessoas fazem isso? Que interesse elas têm? Eu só posso imaginar que são interesses escusos, interesses que não podem ser revelados, ou interesses que escondam alguma coisa. E para que isso não aconteça, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Nós não podemos continuar a viver só do passado. Aliás, um passado, como eu já falei, que muitas pessoas não lembram porque não participaram, não viveram. Os jovens hoje. Nós temos uma torcida jovem que tem muito poucas alegrias. Isso não contribui para o crescimento da torcida. E se nós continuarmos assim, o que vai acontecer é que no futuro nós vamos ter cada vez menos torcedores. Porque se o torcedor jovem não tem incentivo, não tem motivação para torcer para o clube, para torcer para o time, e os antigos, os torcedores antigos vão morrendo, vão desaparecendo, a tendência é que a torcida mingue. E quanto menos torcedor o Vasco tiver, menos
poder ele vai ter. Ele não vai ter poder junto à imprensa, não vai ter poder junto às televisões para conseguir contratos melhores, não vai ter poder junto a investidores para que se sintam atraídos para patrocinar o clube. Tudo isso acaba transformando o clube num clube de segunda, num clube de segundo plano. E o Vasco não pode se transformar num clube de segundo plano, porque nós não podemos fazer isso, não podemos deixar com que isso aconteça. E isso daí é um respeito que nós temos que ter com pessoas que fundaram o clube, as pessoas que se juntaram para construir São Januário, que deram dinheiro do seu próprio bolso. Meu avô conseguiu um título, ganhou um título de sócio proprietário do Vasco, porque ajudou na construção de São Januário. O Vasco tinha respeitava os seus torcedores e os considerava. Hoje, o Vasco não tem mais respeito pelo seu torcedor. Os planos de sócio, os planos são ridículos. O sócio torcedor não se sente atraído, não se sente, porque o sócio torcedor se sente atraído pelas vitórias, pelos grandes feitos, pelas conquistas. E o Vasco não conquista nada. Então, e nem aqueles considerados, vamos dizer assim, os sócios estatutários, aqueles que têm direito a voto, também não se sentem atraídos. Por quê? Porque na realidade, quando eles votam, o voto dele pode não significar nada. Gente, nós precisamos modificar isso. Nós precisamos de um movimento popular. Não é um movimento de dentro para fora, não é um movimento dos conselheiros, não é um movimento do Conselho Deliberativo, dos seus doutos representantes. Nós precisamos de movimentos de fora para dentro, movimento de torcedores, porque daqui a pouco nós não teremos mais torcedores, e aí sim o Vasco ficará na mão de meia dúzia de pessoas. O que eles vão querer e o que eles vão fazer com o Vasco, eu não sei. Que interesses eles vão ter, eu não sei. Mas infelizmente é nisso que o Vasco pode se transformar. Um clube de quintal, um clube de família, um clube dominado por meia dúzia de pessoas. E como eu estou dizendo, o que vão fazer dele, eu não sei. Se você souber, entre em contato comigo e me diga o que você acha que vai acontecer com o Vasco da Gama. Eu estou preocupado. Se você também está preocupado, dê a sua opinião. Diga o que você acha que deve acontecer com o Vasco. Eu procuro nesse meu canal dar algumas sugestões. Também tenho um blog no Super Vasco. Nesse blog eu procuro discutir também as coisas internas do Vasco da Gama. Aliás, porque já existe muita gente discutindo o futebol do Vasco da Gama. E eu não quero mais ser mais uma pessoa que vai discutir o time de futebol do Vasco da Gama. Até porque eu acho que o Vasco é muito maior do que os times em que ele consegue montar. Então eu prefiro discutir as coisas de dentro do Vasco da Gama. E dou minhas sugestões e dou meus pitacos. Se você quiser também, eu estou lá no Super Vasco e estou aqui aguardando a sua participação. Muito obrigado, gente. Boa noite.